Não quero que meus filhos vivam com medo. As famílias que deixam a Flórida após nova lei de imigração. A Alexandra está rodeada de caixas e malas que não cabem no carro. Ela está se preparando para uma viagem de 20 horas. A Alexandra está se mudando da Flórida para Nova York, nos Estados Unidos, com seus 3 filhos. E ainda precisa definir o mais importante para eles: quais brinquedos irão ficar e qual eles podem levar da mudança. Longe da avó e dos entes queridos que ficaram em Bogotá, na Colômbia, a Alexandra conseguiu durante os últimos 2 anos estabelecer uma rotina para as crianças em West Palm Beach, do norte de Miami, no sul da Flórida. A jovem colombiana de 30 anos levantava-se cedo para preparar o café da manhã, depois ela acompanhava Dominique, seu filho maior de 11 anos, até o ponto do ônibus escolar e levava John e Samuel, os gêmeos de 7 anos, para a escola. Alexandre trabalhava em uma mercearia das 10 às 19 horas. Ela finalmente havia encontrado uma babá que pegava os meninos da escola tarde e cuidava deles até que ela pudesse voltar para casa. Mas quando a Flórida aprovou a lei SB 1718, com o apoio do governador republicano do estado, John DeSantis, seus patrões avisaram aos funcionários que seus empregos estavam em risco. A nova regulamentação, também chamada de Lei Anti-Imigração, restringe o acesso dos indocumentados a empregos, carteira de identidade, serviços de saúde e transporte. A lei entrou em vigor em 1º de julho. Rumo a Nova York. Da mesma forma que Alexandra, a maioria dos funcionários da loja é de imigrantes sem documentos. Estão fechando as portas para mim e para os meus filhos, afirma ele, enquanto embala os últimos pertences que os meninos irão levar para Nova York. Lá, o irmão de Alexandra dará hospedagem para eles até que ela consiga um novo emprego. Diferentemente da mãe, os meninos já falam inglês. Dominique entrou em um programa especial de matemática avançada, ciências e informática da escola. Seu sonho é estudar economia na Universidade Harvard, Estados Unidos. Eu me sinto menosprezada, afirma Alexandra, enquanto prepara um boneco Simba, do Rei Leão de pelúcia, um dos poucos brinquedos que irá viajar com a família para Nova York. Só o que eu quero é que meus filhos tenham a oportunidade de estudar e sejam profissionais. Nova York é um estado santuário, como são chamados os locais em que os governadores democratas aprovaram leis para proteger os direitos dos indocumentados. Já o governador republicano, como DeSantis, vem enviando para os estados santuários em ônibus ou aviões de os migrantes que chegam às suas jurisdições após cruzarem fronteira ao sul. Os dirigentes republicanos argumentam que a política migratória do governo do presidente Joe Biden permitiu que em 2022 os Estados Unidos atingisse o maior aumento do fluxo migratório irregular através da fronteira com o México das 2 décadas. Alexandra e seus filhos também entraram no país pela fronteira com o México e agora eles pedem asilo. Mais forte do país, DeSantis anunciou a SB 1718 como a legislação contra a imigração ilegal mais forte do país. As normas obrigam que as empresas com 25 funcionários ou mais usem um sistema para verificar a situação migratória dos trabalhadores chamado E-Verify, impõe empresas multas diárias de $1.000, cerca de 4,8 mil reais, se empregarem um imigrante sem documentos, e ameaça aos empresários com a suspensão dos seus alvarás
de funcionamento em caso de reincidência frequente. A lei também proíbe que as autoridades locais da Flórida emitam documentos de identificação estrangeiros que se encontrem nos Estados Unidos de forma irregular e invalida os cartões de identidade otorgados da mesma situação por outros estados. Os hospitais também são obrigados a coletar os dados migratórios dos pacientes e apresentar às autoridades para o cálculo dos custos da assistência médica prestada a pessoas indocumentadas. E a lei também considera um delito grave o transporte de pessoas sem documentos para que ingressem no território da Flórida, mesmo no próprio carro. O Centro de Estudos Migração Polikai Institute, com sede na capital americana, Washington, D.C., calcula que 772 mil pessoas indocumentadas residem na Flórida. Viver à sombra. Tadeu tem 12 anos e usa fraldas. Ele não fala, mas recebe terapias de fonologia e psicomotricidade em uma escola de West Palm Beach. Segundo seu pai, Michael Pires, quando os médicos contaram que Tadeu tinha autismo em forma grave, seus pais visitaram as escolas na cidade onde moravam, Canelones, no sul do Uruguai, mas a melhor alternativa que eles ofereciam era sentar Tadeu em um canto e colocá-lo para brincar com blocos de figuras geométricas. Pires e sua esposa decidiram emigrar para os estudantes, esperando poder encontrar centros especializados em autismo. Eles chegaram ao país em 2017 de avião com vistos de turista. A intenção era legalizar-se como imigrantes o mais breve possível. Mas a nacionalidade uruguaia e o perfil da família aparentemente não se encaixavam em nenhum visto que abrisse caminho para sua estadia permanente da Flórida. Eles saíram e voltaram para os Estados Unidos 2 vezes, mas não encontraram um mecanismo legal que permitisse sua permanência. Agora, com a nova lei da Flórida, Pires e sua esposa decidiram sair definitivamente dos Estados Unidos. Não vou permitir que meus filhos vivam à sombra, que sejam excluídos por não terem papéis, afirma ele. Pires trabalha em uma fazenda limpando o estábulo dos cavalos. Se começar a haver perseguição, Carlos é mexicano, tem 53 anos. Ele ainda não tomou a decisão sobre se vai abandonar a Flórida. Ele trabalha como entregador de tortilhas de milho para restaurantes e supermercados. O dono da casa prometeu fazer todo o possível para manter o emprego de Carlos, mas a carteira de motorista dele está vencida há 2 anos e agora ele não poderá renová-lo enquanto estiver sem documentos. Finquei raízes na Flórida há 13 anos e é muito difícil levantar-se de repente a fazer uma vida nova em outro lugar de um momento para outro. Ele conta durante o intervalo no seu caminho diário para entregar as tortilhas de milho. Toda semana, Carlos envia 100 a 200 dólares, cerca de 480 a 960 reais, para seus 3 filhos na cidade de Colima, a capital do estado de mesmo nome, a oeste da cidade do México. Carlos afirma que irá considerar a possibilidade de sair da Flórida se houver uma caça às bruxas contra os indocumentados. Preciso ver se, a partir de agora, a polícia irá deter as pessoas da rua aleatoriamente, se vão nos perseguir por causa da cor da pele, afirma ele. Se começar a haver perseguição, vou embora. Não estou disposto a perder a minha paz por causa desta lei. Os donos do comércio onde Carlos entrega os produtos comentam que nas últimas semanas o consumo e a venda de tortilhas de milho diminuiu. Muitos dos seus clientes já foram embora da Flórida.